Olá, meu nome é Marcelo Ribeiro e este é o canal Mormonismo Sem Censura, que tem como objetivo falar abertamente sobre tópicos relacionados à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, para ajudar membros e demais pessoas interessadas a compreender melhor a sua história, doutrina e práticas. Você sabe como o Livro de Mórmon foi traduzido? Se seu entendimento se resume à gravura tradicional de Joseph Smith, de frente para as placas, olhando para elas, lendo-as, com ou sem Urim e Tumim, com alguém do outro lado de uma cortina transcrevendo o texto, e não inclui uma pedra marrom que ele encontrou quando cavava um poço, e nem um chapéu branco onde ele colocava pedra dentro para a tradução do Livro de Mórmon, você certamente vai aprender algo novo com a leitura do texto de hoje. Em 2013, a Igreja publicou um texto chamado A Tradução do Livro de Mórmon, como parte do conjunto de textos conhecido como Textos sobre os Tópicos do Evangelho. Nesse texto, esclarece-se partes não muito conhecidas da maioria dos membros da Igreja, como o uso por Joseph Smith dos mesmos instrumentos que ele usava para caçar tesouros na tradução do Livro de Mórmon. Para começar a entender um assunto complexo como esse, é fundamental conhecer a posição oficial da Igreja e ler o texto publicado nos Textos sobre os Tópicos do Evangelho no site da igreja lds.org. Se você não sabe como encontrar esses textos, eu coloquei links na descrição deste vídeo que vão ajudá-lo a encontrá-los. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e deixe seu comentário mais abaixo. Não se esqueça que sem censura não quer dizer sem respeito. Comentários desrespeitosos serão sumariamente apagados do canal. Sinceramente espero que você aprenda algo novo com a leitura de hoje. E para informações adicionais, não se esqueça também de estudar as notas de rodapé no texto original na página da igreja. Um forte abraço e até a próxima. A tradução do Livro de Mórmon. Informações adicionais. Joseph Smith disse que o Livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da Terra, e a pedra fundamental de nossa religião, e que seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. O Livro de Mórmon veio ao mundo por meio de uma série de acontecimentos milagrosos. Muito pode ser conhecido sobre a publicação do texto em inglês do Livro de Mórmon por meio de um estudo das citações feitas por Joseph Smith, seus escreventes e outros que acompanharam de perto a tradução do Livro de Mórmon. Joseph relatou que na noite de 21 de setembro de 1823, enquanto ele orava no quarto superior da pequena cabana de seus pais em Palmyra, Nova York, um anjo, que disse se chamar Moroni, apareceu e disse a Joseph que Deus tinha uma obra a ser executada por ele. Moroni informou a Joseph que havia um livro escondido, escrito em placas de ouro, que continha um relato dos antigos habitantes deste continente, assim como o de sua origem e procedência. O livro poderia ser encontrado em uma colina não muito longe da fazenda da família Smith. Essa não era uma história comum, porque ela continha a plenitude do Evangelho Eterno, tal como fora entregue pelo Salvador aos antigos habitantes. O anjo encarregou Joseph Smith de traduzir o livro da língua antiga no qual ele foi escrito. O rapaz, no entanto, tinha pouca educação formal e era incapaz de escrever um livro por conta própria, muito menos traduzir um livro antigo, escrito em um idioma desconhecido, chamado no Livro de Mórmon de Egípcio Reformado. A esposa de Joseph, Emma, insistiu que na época da tradução, Joseph não era capaz de escrever nem ditar uma carta coerente e bem enunciada, muito menos ditar um livro como o Livro de Mórmon. Joseph recebeu as placas em setembro de 1827 e na primavera seguinte, em Harmony, Pensilvânia, começou a traduzi-las diligentemente, com Emma e seu amigo Martin Harris servindo como seus escreventes principais. A transcrição, que resultou em inglês, conhecida como Livro de Lehi, e assim chamada por Joseph Smith, conforme o que estava escrito nas 116 páginas, foi perdida ou roubada posteriormente. Como resultado, Joseph Smith foi repreendido pelo Senhor e perdeu a capacidade de traduzir por um curto período. Joseph começou a traduzir novamente em 1829, e quase todo o texto atual do Livro de Mórmon foi traduzido durante um período de 3 meses, entre abril e junho daquele ano. Seu escrevente durante esses meses foi Oliver Cowdery, um professor de Vermont, que ouviu falar do Livro de Mórmon durante um período em que se hospedou com os pais de Joseph em Palmyra. Chamado por Deus em uma visão, Cowdery viajou para Harmony para conhecer Joseph Smith e investigar mais. Ele descreveu sua experiência da seguinte maneira: esses foram dias inolvidáveis, ouvir o som de uma voz ditada pela inspiração do céu. O manuscrito que Joseph Smith ditou a Oliver Cowdery
e outros é conhecido hoje como manuscrito original. Aproximadamente 28% dele ainda existe. Esse manuscrito confirma as declarações de Joseph Smith de que o manuscrito foi escrito em um curto período de tempo e que foi ditado de outro idioma. Por exemplo, inclui erros que sugerem que o escrevente ouviu palavras incorretamente, em vez de se enganar quanto às palavras copiadas de outro manuscrito. Além disso, algumas construções gramaticais, que são mais características de idiomas do Oriente Médio do que do inglês, aparecem no manuscrito original, sugerindo que a linguagem básica da tradução não era o inglês. Ao contrário da maioria dos rascunhos ditados, o manuscrito original foi considerado por Joseph Smith em essência o produto final. Para auxiliar na publicação do livro, Oliver Cowdery fez uma cópia manuscrita do manuscrito original. Essa cópia é conhecida hoje como o manuscrito do impressor. Como Joseph Smith não empregou pontuação, tal como pontos, vírgulas ou ponto de interrogação quando ditava, tais marcas não estão no manuscrito original. O tipógrafo depois inseriu a pontuação quando preparou o texto para impressão. Com exceção da pontuação, formatação, outros elementos de composição gráfica e pequenos ajustes necessários para corrigir erros de cópia e dos escribas, a cópia editada tornou-se o texto da primeira edição do livro impresso. Muitos relatos na Bíblia mostram que Deus transmitiu as revelações a seus profetas de várias maneiras. Elias aprendeu que Deus não falou a ele por meio do fogo ou do vento, ou de um terremoto, mas por meio de uma voz mansa e delicada. Paulo e outros apóstolos antigos às vezes se comunicavam com anjos e ocasionalmente com o Senhor Jesus Cristo. Em outras ocasiões, a revelação veio na forma de sonhos ou visões, tal como a revelação a Pedro para pregar o evangelho aos gentios, ou por meio de objetos sagrados, como Urim e Tumim. Joseph Smith destaca-se entre outros profetas de Deus porque foi chamado para traduzir para o seu próprio idioma um volume inteiro de escrituras, totalizando mais de 500 páginas impressas, que contém a doutrina que aprofunda e amplia a compreensão teológica de milhões de pessoas. Para essa tarefa monumental, Deus preparou ajuda adicional e prática na forma de instrumentos físicos. Joseph Smith e seus escreventes escreveram a partir de 2 instrumentos usados na tradução do Livro de Mórmon. De acordo com as testemunhas da tradução, quando Joseph olhava para os instrumentos, as palavras das escrituras apareciam em inglês. Um instrumento, chamado no Livro de Mórmon de intérpretes, é mais conhecido dos santos dos últimos dias hoje como Urim e Tumim. Joseph encontrou os intérpretes enterrados na colina Cumorah, junto às placas. Aqueles que viram os intérpretes os descreveram como um par de pedras transparentes fixadas a uma borda de metal. O Livro de Mórmon refere-se a este instrumento, juntamente com o peitoral, como um dispositivo guardado e preservado pela mão do Senhor e entregue de geração em geração para a interpretação de línguas. O outro instrumento que Joseph Smith descobriu nos anos anteriores à retirada das placas de ouro do solo era uma pequena pedra oval, ou pedra de vidente. Como um jovem da década de 1820, Joseph Smith, assim como outras pessoas em sua época, usou a pedra de vidente para procurar objetos perdidos e tesouros enterrados. Quanto mais Joseph compreendia seu chamado profético, aprendeu que poderia usar essa pedra para o propósito maior da tradução das Escrituras. Aparentemente, por conveniência, Joseph muitas vezes traduziu com uma única pedra de vidente, em vez das 2 pedras juntas formando os intérpretes. Esses 2 instrumentos, os intérpretes e a pedra de vidente, foram aparentemente intercambiáveis e funcionavam em grande parte do mesmo modo tal que, ao longo do tempo, Joseph Smith e seus companheiros muitas vezes usaram o termo Urim e Tumim para referir-se à pedra única, bem como aos intérpretes. Nos tempos antigos, os sacerdotes israelitas usaram Urim e Tumim para ajudá-los a receber comunicações divinas. Embora comentaristas difiram sobre a natureza do instrumento, várias fontes antigas declaram que o instrumento envolvia pedras que se iluminavam ou eram divinamente iluminadas. Os santos dos últimos dias, mais tarde, entenderam que o termo Urim e Tumim refere-se exclusivamente aos intérpretes. Joseph Smith e outros, porém, parecem ter entendido o termo mais como uma categoria descritiva de instrumentos, para a obtenção de revelações divinas, e menos como o nome de um instrumento específico. Outras pessoas rejeitaram essa alegação sobre instrumentos físicos utilizados no processo de tradução divina, mas tais auxílios para facilitar a comunicação do poder e a inspiração de Deus são consistentes com os relatos das Escrituras. Além do Urim e Tumim,
a Bíblia menciona outros instrumentos físicos usados para acessar o poder de Deus: a vara de Arão, uma serpente de bronze, óleos consagrados para unção, a arca da aliança e até mesmo terra do chão, misturada com saliva para curar os olhos de um homem cego. No prefácio para a edição de 1830 do Livro de Mórmon, Joseph Smith escreveu: "Gostaria de informar que traduzi pelo dom e poder de Deus." Quando pressionado por detalhes específicos sobre o processo de tradução, Joseph repetiu em várias ocasiões que ele havia sido realizado pelo dom e poder de Deus. E depois acrescentou: "Não era intenção comunicar ao mundo todos os detalhes da origem do Livro de Mórmon." Não obstante, os escribas e outros que observaram a tradução deixaram inúmeros relatos que trazem luz ao processo. Alguns relatos indicam que Joseph estudou os caracteres nas placas. A maioria dos relatos fala do uso do Urim e o Tumim, os intérpretes, ou a pedra dividente, de Joseph. E muitos relatos mencionam que ele usou uma única pedra. De acordo com esses relatos, Joseph colocou os intérpretes, ou a pedra dividente, em um chapéu, colocava seu rosto contra o chapéu para bloquear a luz de fora e lia em voz alta as palavras em inglês que apareciam no instrumento. O processo, conforme descrito, nos faz lembrar uma passagem do Livro de Mórmon, que fala de Deus preparando uma pedra que brilhará da escuridão para a luz. Os escribas que ajudaram com a tradução, sem dúvida alguma, acreditaram que Joseph traduziu pelo poder divino. A esposa de Joseph, Emma, explicou que ele, com frequência, escrevia dia após dia, em uma pequena mesa em sua casa em Harmony, Pensilvânia. Ela descreveu Joseph sentado com o rosto enterrado no seu chapéu, com a pedra nele, e ditando hora após hora, com nada entre nós. De acordo com Emma, as placas sempre estavam sobre a mesa sem qualquer tentativa de dissimulação, envolvida em um pequeno pano de mesa de linho. Quando perguntaram se Joseph havia ditado a partir da Bíblia ou de um manuscrito que ele havia preparado anteriormente, Emma negou categoricamente as possibilidades. Ele não tinha nenhum manuscrito, nenhum livro para ler. Emma disse a seu filho Joseph Smith III que o Livro de Mórmon possui autenticidade divina, e não tenho a menor dúvida disso. Estou convencida de que nenhum homem poderia ter ditado o conteúdo dos manuscritos a não ser por inspiração. Ou quando lhe servi de escrevente, seu pai, Joseph, ditava para mim por horas a fio. Ao voltar das refeições ou outras interrupções, ele retomava o trabalho exatamente onde parara, sem nem sequer olhar o manuscrito ou pedir que lhe lesse algum trecho. Outro escriba, Martin Harris, sentava-se à mesa na frente de Joseph Smith e escrevia as palavras que Joseph lhe ditava. Harris relatou posteriormente que quando Joseph usava pedra dividente para traduzir, as frases apareciam. Joseph lia essas frases em voz alta e depois de escrever as palavras, Harris dizia, escrito. Um conhecido que entrevistou Harris o registrou dizer que Joseph possuía uma pedra dividente, pela qual ele era capacitado a traduzir também a partir do Urim e Tumim, e para sua conveniência, depois ele usava a pedra dividente. O principal escrevente, Oliver Cowdery, testemunhou sob juramento em 1831 que Joseph Smith encontrou com as placas das quais ele traduziu o livro 2 pedras transparentes, que lembravam vidro, presas aos aros de prata, que ao olhar através delas, ele podia ler em inglês os caracteres em egípcio reformado que estavam gravados nas placas. No segundo semestre de 1830, Cowdery visitou Union Village, no estado de Ohio, e falou sobre a tradução do Livro de Mórmon. Logo depois, um morador da vila relatou que a tradução foi realizada por meio de 2 pedras transparentes na forma de lentes, através das quais o tradutor olhava para a gravação. Joseph Smith testificava consistentemente que traduziu o Livro de Mórmon pelo dom e poder de Deus. Seus escreventes compartilharam esse testemunho. O anjo que trouxe a notícia de um antigo registro, gravado em placas de metal que foram enterradas em uma colina com instrumentos divinos, preparados especialmente para Joseph Smith traduzir. Tudo isso foi parte do que Joseph e seus escreventes enxergaram como o milagre da tradução. Quando em 1832 sentou-se para escrever sua própria história pela primeira vez, começou com a promessa de incluir um relato de sua maravilhosa experiência. A tradução do Livro de Mórmon foi realmente maravilhosa. A verdade do Livro de Mórmon e sua fonte divina podem ser conhecidas hoje. Deus convida cada um de nós a ler o livro, lembrar-se das misericórdias de Deus e ponderá-las em nosso coração, e perguntar a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras. Deus promete que se perguntarmos com um coração sincero e com real intenção,
Tendo fé em Cristo, Ele nos manifestará a verdade delas, pelo poder do Espírito Santo. Se você gostou da leitura, lembre-se de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e deixar seu comentário. Para mais vídeos como este, veja um dos links que aparece na sua tela agora ou visite o canal Mormonismo Sem Censura.